quase tudo, se não tudo, no JavaScript é um objeto. E nesta aula de hoje eu quero mostrar para vocês um objeto que é global no JavaScript e esse objeto é o Array. Eu acho que você já utilizou muito esse método, já deve ter ouvido falar muito dele. E como um objeto, ele tem embutido dentro de si vários métodos e nós podemos realizar várias operações de mutação dentro destes métodos. Então, existem variadíssimos métodos dentro desse objeto. Eu não consigo mostrar, é impossível mostrar todos eles em uma única aula. Mas nessa aula de hoje eu vou tentar mostrar para vocês alguns dos métodos mais usuais, porém não todos. Então, poderei repartir em 2 aulas ou mais, para mostrar diversos métodos que são mais usuais dentro deste método. Então vamos aqui na prática, eu vou criar aqui basicamente uma pasta CSS e dentro dela vou criar um ficheiro HTML e vou criar também uma pasta para nossos scripts e já vou colocar dentro dela um ficheiro do nosso JavaScript e eu vou aqui só dar um console para nós vermos hello AngularJS. Opa, para confundir aqui. E vou inicializar aqui com a estrutura básica do HTML. Vou colocar aqui um title array methods. Array methods, acho que é assim. Array methods. Vamos mostrar aqui alguns métodos. Vou importar aqui o nosso script, que está dentro do script /index.js. Para nós vermos isso, vou abrir com o live server aqui no nosso browser e deixa eu mandar aqui para essa tela. Aqui então dentro do nosso browser conseguimos ver o nosso HTML sendo executado e já imprimiu aqui no nosso console o que nós colocamos dentro do nosso ficheiro de JS. Então, eu vou criar aqui um array. Eu vou colocar aqui alguns itens, você pode colocar aqui qualquer tipo de item que você quiser, mas aqui eu vou inicializar com números, vou colocar aqui números aleatórios, você pode colocar quantos elementos você quiser. Então, o primeiro método que eu quero mostrar para você é o método, ou seja, a propriedade length, né? Então ele é um objeto que tem várias propriedades do método, e eu vou mostrar a propriedade length, que basicamente ela nos retorna a quantidade de elementos que tem dentro de uma lista ou dentro do nosso array. Como é que você vê isso? Então eu vou dar aqui um console e vou colocar aqui o nosso array, ponto. Quando você coloca ponto, ele te mostra variadíssimos, muitos termos, métodos, propriedades que tem dentro do nosso array. Então eu vou colocar aqui a propriedade length, e vejamos que ele vai imprimir então na nossa tela a quantidade de elementos que ele tem, que é 4, e nós conseguimos ver contando aqui manualmente. Então ele vai te permitir, vai te retornar já a quantidade de elementos que tem. Então, e como é que nós acessamos um elemento dentro de um array? Nós acessamos colocando o array, entre chaves colocamos a posição do elemento que nós queremos acessar. Se nós colocamos aqui array na posição 4, ele então vai nos retornar o nosso array na posição 4. Mas aqui não temos a posição 4, porque os arrays ele começam a contar com 0. Então aqui nós temos o 4 está na posição 0, 24 está na posição 1, 52 na posição 2 e 34 na posição 3. Então, e se você quiser, por exemplo, acessar o último elemento que está no teu array, uma das coisas que você pode fazer, vou criar aqui uma variável last, e vou pegar array na posição, eu quero pegar a última posição. Então uma das coisas que eu posso fazer é, vou pegar o array, a quantidade de elementos que ele tem, menos 1. Por que menos 1? Porque o nosso array tem 4 elementos, mas ele começa do 0, então isso quer dizer que a última posição é sempre a quantidade de elementos que ela tem, menos 1. Se temos um array de 5 elementos, quisermos pegar a última posição, então deve ser o tamanho do array menos 1, então é isso que ele vai fazer. Então, se nós vemos um console aqui na tela, ele deverá imprimir o último elemento que temos dentro do nosso array. Então, qual é o número que ele deve imprimir? Ele deve então imprimir o número 34 e é isso que aconteceu, ele imprimiu aqui na nossa tela. Eu vou mostrar aqui alguns métodos que para nós integrarmos no nosso array, existem vários métodos para nós fazermos essa integração, mas eu vou mostrar aqui o método forEach e o método map. Então vamos ver ele funcionando aqui na prática, quando nós queremos basicamente percorrer a nossa lista e fazer alguma alteração no nosso valor ou não. Caso você queira, por exemplo, pegar todos os valores que estão na lista e multiplicar todos eles por 2, então vamos ver como vamos fazer isso. Vou eliminar só isso que nós temos aqui.
Então, eu vou colocar aqui array e o método for each. Esse método recebe um parâmetro que é uma função callback, executa uma vez a cada iteração que ela pode fazer dentro do elemento da lista. Então aqui temos um nosso array de 4 elementos. Então, quando ele percorrer do valor 1, essa função callback é executada. Então eu vou colocar aqui no formato de for each, ela recebe basicamente 3 argumentos. O primeiro é o valor que está sendo iterado no momento, o segundo é o índice e o terceiro é o array em si. Então eu vou basicamente colocar aqui um console log desse item e vejamos o que ele vai retornar aqui no nosso console. Ele vai basicamente retornar cada elemento que tem dentro do nosso array. Então, quando você quer, por exemplo, percorrer o teu array e fazer alguma manipulação com esses valores que estão lá dentro, tu podes iterar então com o método for each. E temos um método bem similar que é o método map, que faz basicamente a mesma coisa, tem basicamente a mesma funcionalidade, mas só que ele funciona em propósitos diferentes. Então, você vai utilizar o método map quando você vai precisar utilizar os valores do array e fazer alguma alteração nele. O método for each ele retorna um undefined, já o método map ele te retorna um array com as alterações que você fez dentro dele. Então aqui basicamente eu vou fazer o que? Eu vou criar aqui um new array e vamos deixar aqui do outro lado, array.map, ela recebe também o mesmo parâmetro que é uma função callback e ela te retorna basicamente essas propriedades, o item, o índice e o método e o próprio array. Então o que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu dar um console log do item, eu vou retornar o dobro de todos os elementos que estão na minha lista. Então, como disse também para o for each, ele funciona do mesmo modo. A cada item que ele percorrer, a cada item que ele iterar, então ele vai executar essa função callback. Vou dar um console log agora nesse nosso novo array e vejamos que ele vai imprimir um novo array com todos os valores que lá estão multiplicados por 2. Então aqui eu não precisei colocar aqui o return, né? Porque quando temos essa função callback por padrão e temos apenas uma operação, ela vai retornar, ela já entende que precisamos retornar. E se não fizermos isso e retornamos um item, por exemplo, dentro do método for each, ele vai retornar um undefined. Já o new, com o método map, ele vai te retornar um array. Vejamos, então ele retornou aqui uma lista com todos os valores do nosso array multiplicado por 2. Então esses são, na verdade, alguns dos métodos que nós utilizamos para iterar o nosso array. Agora que já vimos como iterar um array, vou mostrar para vocês como adicionar um elemento no final e como remover também este elemento. Então nós temos aqui mais dois métodos que são chamados o método pass e o método pop. Então, vamos ver como é que funciona o método pop. Então, eu quero adicionar um elemento no final do nosso array. Como é que eu faço isso? Então, eu vou basicamente colocar aqui o método array.pass e aqui eu coloco dentro do parâmetro o valor que eu quero acrescentar no último elemento do nosso array. Então eu quero adicionar na última posição do nosso array o valor 5. Então vejamos isso. Vou colocar aqui só dentro de uma variável add. Vamos ver o que ele retorna. Vou dar aqui um console log. O que você acha que ele vai imprimir? Então, o método pass ele vai retornar o valor que foi adicionado no final. Pelo contrário, que eu acho que você deve ter imaginado, ele não vai te retornar o novo array com o valor adicionado no final. Pelo contrário, vai te retornar o valor que você adicionou no final. Então, vejamos que é isso que ele vai imprimir. Então, eu espero que ele imprima o valor 5 nesse nosso console. E é isso que aconteceu, ele imprimiu o valor 5. E se nós dermos um console log dentro do nosso array, vejamos que ele vai então imprimir o nosso novo array com o valor 5 no final. E temos um outro método também similar, que é o método pop. O que ele faz? Ele vai adicionar, ou seja, remover o último elemento do nosso vetor. E ele vai retornar também este elemento que foi eliminado. Pelo contrário, não vai retornar um novo array com esse valor eliminado. Então vou dar um console log aqui nessa variável que acabamos de criar, que é o remove. Então vejamos, eu espero que ele imprima o valor 5 e é isso que aconteceu, ele imprimiu o valor 5. E se eu imprimir novamente aqui o meu array, ele então deverá mostrar o array sem o valor 5 no final, e é isso que é
É assim que funciona o método PASH e o método POP.